Irmãos, adoremos o Senhor, nosso Deus, nosso Deus e nosso Pai. Irmãos, adoremos o Senhor, nosso Deus, nosso Deus e nosso Pai. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus, nosso Salvador. Irmãos, adoremos o Senhor, nosso Deus, nosso Deus e nosso Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, pusemos-nos a caminho, fizemos-nos peregrinos para nos reunirmos aqui neste lugar e celebrar a nossa fé, celebrar este Deus que é nosso Rei, que é nosso Pai, que nos convida a vivermos como Ele esta entrega pela salvação do mundo. Com Cristo unimos-nos nesta busca da comunhão e para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Fazei, Senhor, que os acontecimentos do mundo decorram para nós segundo os vossos desígnios de paz, e a Igreja vos possa servir na tranquilidade e na alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura da primeira epístola de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua grande misericórdia nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma esperança viva, para uma herança que não se corrompe, nem se mancha, nem desaparece. Esta herança está reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que se vai revelar nos últimos tempos. Isto vos enche de alegria, embora vos seja preciso ainda um pouco de tempo passar por diversas provações, para que a prova a que é submetida a vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, que se prova pelo fogo, seja digna de louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo se manifestar. Se o terdes visto, não o amais. Sem o ver ainda, acreditais nele. E isto é para vós fonte de uma alegria inefável e gloriosa, por conseguiste o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Palavra do Senhor. O Senhor jamais esquece a sua aliança. 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 Louvarei o Senhor de todo o coração, no conselho dos justos e na Assembleia. Grandes são as obras do Senhor, admiráveis para os que nelas meditam. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Deu sustento àqueles que o temem e jamais esquecerá a sua aliança. Fez ver ao seu povo as suas obras, para lhe dar a herança das nações. O Senhor já
firmo com ele uma aliança eterna. Santo e venerável é o seu nome. O louvor do Senhor permanece eternamente. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo, sendo rico, fez-se pobre para nos enriquecer na sua pobreza. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, ia Jesus pôr-se a caminho, quando um homem se aproximou correndo, ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não cometas fraudes, honra teu pai e tua mãe. O homem disse a Jesus: Mestre, tudo isso eu tenho cumprido desde a juventude. Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: Falta-te uma coisa. Vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir estas palavras, o homem ficou abatido e retirou-se pesaroso, porque era muito rico. Então Jesus, olhando à sua volta, disse aos discípulos: Como será difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos
ficaram admirados com estas palavras. Mas Jesus afirmou-lhes de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles admiraram-se mais ainda e diziam uns aos outros: Quem pode então salvar-se? Fitando nele os olhos, Jesus respondeu: Aos homens é impossível, mas a Deus não, porque a Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes na Basílica de Nossa Senhora do Rosário ou que nos acompanham através dos meios de comunicação social, o Evangelho de hoje mostra-nos aquilo que torna extraordinária a fé cristã. Aquilo que eleva a fé cristã acima de uma mera filantropia, do mero cuidado humano por as outras pessoas. Encontramos este homem que pergunta a Jesus o que é preciso para alcançar a vida eterna. E Jesus diz: cumpre os mandamentos. Não mates, não roubes, respeita os outros, ser verdadeiro. E muitas vezes ouvimos dizer que estes princípios são comuns a toda a humanidade, a todas as formas de religião, a todas as formas de uma verdadeira humanidade. Cuidado dos outros, respeito pelos outros, dignificação dos outros e, portanto, isto é comum a toda a natureza humana. É verdade. A fé cristã tem um pormenor que vai para além disto. É que a fé cristã mostra-nos que não devemos ter apenas o cuidado com a pessoa humana para nos retribuir ou por respeito, mas mostra-nos que esse cuidado tem uma origem mais profunda e uma causa mais profunda, que é Deus. Deus que nos salva. Porque esse cuidado tem de ser sempre reconhecido como graça de Deus, porque também temos a consciência de que somos pecadores. Temos a consciência de que, de facto, o ser humano é capaz das melhores e das piores coisas. É capaz de dar a mão ao seu semelhante, mesmo a quem nunca viu, para o salvar, mas também é capaz de destruir o seu vizinho que conhece desde pequeno e com quem viveu há muito tempo. E agora, precisamente, com a situação na Ucrânia, estamos a ver precisamente isso. Esta dualidade do ser humano diante da mesma situação. E só Deus é que nos permite ultrapassar esta dimensão limitada. Porque nós somos limitados, somos frágeis. Só Deus dá sentido a uma transcendência verdadeira do ser humano. E só Deus permite superar estes limites da nossa humanidade. Por isso Jesus diz a este homem: vai, vende tudo o que tens e traz um tesouro no céu. De facto, esta perspectiva sobre-humana, no sentido de ser uma perspectiva transcendente, dá sentido à nossa vida. Porque se olhamos para a nossa existência apenas em termos materiais, biológicos, humanistas, de facto, quase que não vale nada.
é muito relativo. Agora, quando olhamos para a pessoa humana na perspectiva divina, da vida eterna, da transcendência, da comunhão com Deus, do amor que não é apenas um sentimento, mas é a entrega da vida, percebemos de facto da nossa responsabilidade e daquilo a que somos chamados, deste apelo que nos é feito de superarmos a simples materialidade da nossa existência e a irmos para além disso, a pensarmos que de facto a nossa vida é muito mais profunda do que aquilo que vemos e as nossas relações são muito mais profundas do que as circunstâncias em que estamos, do que a própria cultura ou a própria história. A fé transcende tudo isso. Por isso, São Pedro dizia que sem terdes visto, amais a Deus. Sem o verdes, acreditais nele. Ou seja, de facto, empenhamos a nossa vida numa causa maior sem termos a recompensa imediata, ou seja, sem esta imediatez que a cultura de hoje favorece dos resultados, dos prémios imediatos, do sucesso imediato, dos 15 minutos de fama que queremos ter, da importância imediata que queremos ter. E, portanto, somos obrigados a comprometer a nossa vida com uma realidade que está fora das contingências do tempo e do espaço. Uma realidade que é verdadeiramente eterna. E por isso vale a pena cuidarmos uns dos outros. Por isso vale a pena preocuparmos-nos uns com os outros. Porque somos criados por Deus para a eternidade, para uma existência frutuosa, feliz, que não se limita apenas a esta miséria humana em que vivemos agora, deste tempo sempre muito limitado, porque parece sempre pouco tempo para fazermos aquilo que queremos, para vivermos toda a vida que queremos, para desenvolvermos todas as nossas potencialidades. Falta sempre tempo. E sentimos isso porque, de facto, somos criados para a eternidade. E é isso que Jesus Cristo nos diz. Não nos preocupemos apenas com os confins materiais e temporais. Não nos preocupemos apenas com o sucesso formal. Mas se temos ânsia de mais, e todos temos ânsia de mais, não nos preocupemos apenas a uma mera filantropia, a uma mera atenção ao ser humano quando precisa, mas procuremos viver a nossa vida na comunhão com Deus e colocar Deus e o sentido de Deus em todas as nossas ações. Irmãos e irmãs, o diálogo do Evangelho mostra o valor dos bens do reino e a última palavra de Jesus anima até os que são mais fracos. Peçamos por isso com fé ao Pai Celeste e digamos: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos ministros da Igreja que ouviram o Senhor e o seguiram, pelos religiosos que deixaram tudo para ser perfeitos e pelos leigos que dão testemunho de Cristo no mundo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor.
pelos que pensam que a esperança cristã é um sonho ilusório, pelos que bendizem a Deus pela força que ela lhes dá, e pelos que creem que é pela esperança que se chega à vida eterna. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só a paz é possível sermos todos irmãos. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles a quem Deus chamou ao santo batismo, pelos que amam Jesus na Santa Igreja sem o terem visto, e pelos que, pela bondade divina, esperam salvar as suas almas. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que têm o coração apegado aos bens do mundo, pelos que não conseguem deixá-los por causa do reino dos céus, e por aqueles a quem Jesus diz: a Deus tudo é possível. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que entre nós entendem a função social dos bens, pelos que procuram usá-los de maneira justa e humana, e pelos que afirmam que Deus criou tudo para todos os homens. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, a quem nada é impossível, enviai ao nosso coração o vosso Espírito, para nos tornarmos disponíveis à vossa palavra. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Senhor, que nos concedeis estes dons que vos oferecemos e nos atribuís o mérito do oferecimento, nós vos suplicamos, porque nos dais como fonte de mérito, nos obtenha o prémio da felicidade eterna.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação louvar-vos e dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro, e estáis presente em todo o universo, mas é sobretudo no homem criado à vossa imagem que imprimistes o sinal da vossa glória. Vós o chamais a colaborar com o trabalho de cada dia no projeto da criação e lhe dais o vosso Espírito, para que em Cristo, o homem novo, se torne construtor da justiça e da paz. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra.
tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo, José e todos os que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de modo especial as vítimas desta pandemia e as vítimas do conflito na Ucrânia, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora do Rosário de Fátima, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E porque nos chamamos e somos filhos de Deus, dizemos com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai muita paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, quando esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança.
A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion should be received in the hand only. admiráveis para os que nelas meditam. Ó sagrado banquete em que se recebe Cristo e se comemora a sua paixão.
jamais serei confundido. Pela vossa justiça salvai-me. Inclinai para mim os vossos ouvidos, apressai-vos em me libertar. Salvai-nos, Senhor, pela vossa bondade, pela vossa Oremos. Senhor, que nos saciais com os vossos dons sagrados, concedei-nos por este sacramento, com que nos alimentais na vida presente, a comunhão convosco na vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I am blessing the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.